ANREC imposta novo presidente, Jaimir Comim, agora está à frente da associação. Abadeus tem inscrições abertas para cursos, programas e oficinas. Você conhece o programa Lixo Zero? Tem muita gente se unindo para tornar o país mais limpo. Em Criciúma, lombadas eletrônicas passam por manutenção. O Congresso Nacional discute o projeto de lei que vai definir as regras para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. E municípios brasileiros já se preparam para combater a doença. No esporte, Tigre leva goleada fora de casa e está fora da Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Dia de mudança na direção da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC. A tarde dessa quinta-feira foi de mudança de comando na Associação de Municípios da Região Carbonífera, ANREC. O prefeito de Treviso, Jaimir Comim, do PP, assumiu a presidência da entidade. A cerimônia foi realizada na sede da associação no fim da tarde e contou com a palestra A Mágica do Sucesso, Inovar, Transformar e Superar, com Jardel Beck. Após a palestra, foi realizada a posse da nova diretoria, que foi eleita por aclamação. Comim será o 37º presidente da ANREC e o segundo prefeito de Treviso a assumir a entidade. Ele substitui o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Pelo estatuto da ANREC, o presidente da associação é definido pelo número de prefeitos eleitos. Como o Partido Progressista foi quem mais elegeu candidatos no pleito de 2016, escolheu Ademir Maganin, de Cocal do Sul, para o primeiro ano. Na sequência, o MDB, que elegeu 4 prefeitos, escolheu Hélio César, o alemão, de Siderópolis. Depois foi a vez do PSDB, de Clésio Salvaro, chefe do Executivo de Criciúma. A Associação Beneficente Abadeus de Criciúma está com inscrições abertas para cursos e programas que retomam suas atividades nesse início de ano. As diferentes habilitações são voltadas para adolescentes e adultos. São diversos programas sociais de capacitação e qualificação, como as oficinas de música, costura, inclusão digital, o programa Jovem Aprendiz, além das aulas do Centro de Educação Infantil. No mês de janeiro, o programa Jovem Aprendiz já retornou com suas aulas em Criciúma, Forquilinha, Uruçanga e Içara. Em fevereiro, serão iniciadas as aulas do projeto Jovens Talentos, Aprendizagem e Empreendedorismo Abadeus, do programa Sinfonia de Talentos, programa Geração.com Fontana, oficinas de desenvolvimento pessoal e costura e do programa Exploradores Abadeus. Também em fevereiro, retornam as aulas do Centro de Educação Infantil Educando para o Futuro. Quem tiver interesse em fazer inscrição em algum curso ou programa deve comparecer na Secretaria da Abadeus, que fica localizada na Rua Maria Salete de Oliveira, no bairro Cristo Redentor, em Criciúma. É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF e um comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3462-2080 ou pelo e-mail contato@abadeus.com.br. O brasileiro produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano, uma quantidade suficiente para lotar mais de 200 vezes o estádio de futebol do Morumbi, em São Paulo, de uma herança nada agradável para ninguém. Mas existe o projeto Lixo Zero. Dá para começar agora. A natureza agradece. Na bancada do banheiro, apenas o necessário. Até definir um shampoo, hoje eu uso um shampoo que é em barra, né? Não vem embalado. Então é um processo, meu cabelo ficava duro, então tudo é um processo que você tem que ir aprendendo. Na área de serviço, produtos como vinagre ganham uma nova utilidade. Até na hora de comprar alimentos, a preferência é por produtos a granel, que serão armazenados em potes de vidro como esses. E os materiais que não têm descarte garantido, ela simplesmente evita. Tem marcas que elas enganam o consumidor, elas dizem que reciclam, mas quando você vai estudar a fundo, não é reciclado. Então eu parei, tem marcas que eu já não compro mais. Mas você deve estar se perguntando, para que tudo isso? A resposta está aí.
na lata do lixo. Acredite, esse é o resíduo que a Flávia, o marido e mais 2 filhos produziram nos últimos 7 dias. Adoravam pedir comida delivery, né? Hoje eles não pedem mais, porque depois que a gente fez uma análise de tudo que vinha dentro do delivery, tanto de embalagem que vinham, eles começaram a perceber que tinham muitas embalagens que a gente podia reciclar e outras que não dava para reciclar. Então essa foi uma postura mais autoritária minha, de eu falar assim, não mais delivery. O start aconteceu depois da grande crise hídrica que teve em São Paulo. Foi ali, naquele período de racionamento, que ela decidiu abraçar o movimento mundial Lixo Zero. E a água era um produto que, né, eu nunca imaginei ficar sem. Acho que ninguém, acho que foi a época que todo mundo começou a se questionar. O lixo no Brasil é quase um gigante ignorado. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos 2018 e 2019, produzido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, foram gerados no Brasil cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos em um ano. Os dados ainda apontam que uma pessoa produz em média 1 quilo de resíduo por dia. Não é nem preciso fazer a conta para se ter ideia da gravidade da situação. Basta fazer a seguinte pergunta: para onde vai tudo isso? Lixo zero passa a ser um estilo de vida, né? Um estilo de vida onde você começa a entender que é uma meta ética que você tem, porque você é uma cidadã e você tem que imaginar que isso é um problema que você está gerando, uma meta econômica, porque custa muito dinheiro, né, mandar o nosso lixo para aterro, enterrar, e uma meta social, porque tem muita gente que vive do resíduo. E essa ideia está se multiplicando, saindo da casa do cidadão para estabelecimentos como este salão de beleza em São Paulo. E esse cabeleireiro decidiu há 4 anos se tornar um agente multiplicador dessa ideia. Tudo que antes era tido como lixo, hoje tem um destino específico. E eu estou aqui hoje para conversar com a Ruchele. Ela é sócia e idealizadora desse projeto. Ruchele, eu queria que você contasse para a gente por que você tomou essa decisão. A gente já vinha com esse processo em casa, né, de separar os nossos resíduos de acordo com os materiais. E eu entendi que era importante a gente implantar essa medida aqui no estabelecimento comercial. A palavra é sustentabilidade. O resíduo de cada procedimento passou a ser reaproveitado e de formas inimagináveis. Olha só. Para o cabelo, a gente, para mechas acima de 20 centímetros, a gente doa para empresas que fazem peruca, para pacientes com câncer. E para cabelos picotadinhos, a gente pensou numa solução. Que foi, primeiro a gente tem armazenado esse cabelo picotado já faz um tempo, 1 ano e meio. A gente já chegou a 300 quilos, o cabelo é muito leve, então ele demora muito. Para quê? Porque o intuito é transformar esse cabelo numa manta absorvente para contenção de possíveis vazamentos de petróleo no mar. Para a Ruchele, usar o resíduo como recurso se tornou um caminho sem volta. Hoje eu penso antes de consumir de determinada empresa, né? Eu tento entender se essa empresa é local, se essa empresa ela tem valor, né? E aí eu acho que a gente fomenta um mercado justo. A seguir, lombadas eletrônicas passam por manutenção em Criciúma. Muita atenção aos motoristas que trafegam em Criciúma. A manutenção das lombadas eletrônicas em alguns pontos da cidade deve deixar o trânsito bem mais lento. Confira na reportagem.
Depois de ter feito colocação de uma nova camada asfáltica, agora a empresa responsável pelo fornecimento e manutenção dos radares eletrônicos vai fazer a verificação e restabelecer eventuais divergências nos marcadores. Então, aqui na João Pessoa, na Centenário e na Universitária, vai ser feita a manutenção dos sensores eletrônicos, das lombadas eletrônicas, porque foi removida a camada asfáltica e houve rompimento da fiação dos sensores. Então está sendo recolocado, aqui está sendo reposto toda a fiação nova, na Centenário, lá próxima a Jorge Elias de Luca, e também na Universitária, ali entre a rotatória da Unesc e a rotatória da Antônio Juste. O gerente de trânsito da Diretoria de Trânsito e Transportes da cidade conta que essa manutenção foi necessária porque os cabos dos sensores desses equipamentos foram rompidos ou danificados durante as obras de revitalização da pista nesses trechos. Por isso, a intervenção é necessária. Verificou-se que com a manutenção, com a retirada da camada asfáltica, houve prejuízo na fiação, então tem que ser refeita a manutenção e a recolocação dessa fiação, desses sensores. A intervenção é feita na Rua João Pessoa, na Avenida Centenário, na região da Próspera, e também na Avenida Universitária. Se a fiação estiver rompida, tem que refazer toda a fiação, porque não pode ter emenda. Então, eles estão recortando o asfalto, estão repondo os sensores. Então, tem que fazer toda a fiação, tem que ser recolocada toda a fiação. Durante a intervenção, agentes de trânsito da DTT estão orientando os motoristas. A obra e essa orientação começaram na manhã dessa quinta-feira, na Rua João Pessoa, e se estendem nos próximos dias até os outros pontos. Vai ficar da mesma forma, vai ter assim sinalizado com os cones, o pessoal trabalhando e a gente de trânsito nos dois sentidos para cuidar da fluidez do trânsito. Os trabalhos devem encerrar já nos próximos dias. A previsão é para até sábado meio-dia, mas se correr tudo bem como está correndo aqui, de repente, hoje amanhã a gente consegue resolver toda a situação. Mas a previsão, o pedido da empresa é até sábado meio-dia. A JR, empresa responsável pela obra na capa asfáltica da Avenida Centenário e outras obras da cidade, agora deve ficar atenta para evitar mais danos em outros pontos. Mas, se necessário, a manutenção dos equipamentos eletrônicos deverá ser feita. Se for verificado novamente também o rompimento da fiação, vai ser refeito. Mas ele já tem uma orientação de trabalhar de forma diferente. A parte da engenharia já tratou disso. Então, mas se for verificado que há prejuízo na fiação, vai ter que ser refeito novamente, com certeza. O Congresso Nacional discute o projeto de lei que vai definir as regras para o enfrentamento do coronavírus no Brasil, no que diz respeito à legislação para quarentena e isolamento. Inicialmente, o Palácio do Planalto informou que enviaria uma medida provisória, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recomendou outro tipo de proposta. O Congresso Nacional discute o projeto de lei que vai definir as regras para o enfrentamento do coronavírus no Brasil, no que diz respeito à legislação para quarentena e isolamento. Inicialmente, o Palácio do Planalto informou que enviaria uma medida provisória, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recomendou outro tipo de proposta. No caso de medida provisória, você precisa de um texto da comissão. O que vai a voto é o texto da comissão, diferente de projeto de lei que você pode construir o relatório no plenário. A expectativa é que o projeto de lei passe pelo plenário do Senado nesta quarta-feira. O texto elaborado pelo governo federal estabelece que, para evitar a propagação do novo coronavírus no Brasil, poderão ser adotadas medidas compulsórias, ou seja, o cidadão será obrigado a cumprir. Entre essas medidas estão isolamento, quarentena, realização de exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e outras medidas profiláticas, além de investigação epidemiológica, exumação, cremação e manejo de cadáver, se for o caso. Por outro lado, o governo assegura que quem for afetado por essa legislação terá o direito de ser informado sobre o estado de saúde e de receber tratamento gratuito. O governo busca a aprovação desse projeto para garantir a legalidade no processo de repatriação e isolamento dos brasileiros que serão trazidos de Wuhan. O embaixador da China no Brasil informou que o governo chinês respeita a decisão e vai facilitar os trâmites em Wuhan. Desde o início do surto da doença, as fronteiras da cidade foram fechadas, impedindo o regresso de estrangeiros a seus países de origem. Pela manhã, uma comitiva de oficiais do Ministério da Defesa, representantes da Anvisa e Ministério da Saúde estiveram na base aérea de Anápolis, interior de Goiás, local escolhido pelo governo para a quarentena. Com a notícia, o prefeito do município foi a público tranquilizar a população. Foi cogitado a base aérea, primeiro, devido à pista, que seria
o ideal para o pouso dessa aeronave, que não é uma aeronave pequena. Por ser uma área militar, o atendimento dessas pessoas em quarentena seria prestado exclusivamente pelos militares e devido à proximidade do Hospital de Base de Brasília. Então nós gostaríamos aqui de tranquilizar todos da cidade de Anápolis que essas pessoas elas não irão transitar pela cidade, elas não utilizarão o Sistema Único de Saúde da cidade. 2 aviões da frota presidencial vão trazer os brasileiros que estão em Wuhan. A previsão é que a viagem seja nesta quarta-feira por volta do meio-dia e a expectativa é que no sábado os brasileiros já estejam por aqui. Quem participou dessa viagem permanece em quarentena. Todo mundo, né? Não são só os brasileiros que foram resgatados lá. No momento temos 7 crianças entre essas 29 pessoas. Eu falei originalmente 29 brasileiros, mas realmente esse número de 29 inclui alguns cidadãos chineses que são familiares diretos, né? Formulários preenchidos pelos brasileiros vão ajudar a definir se há algum caso que necessite de cuidado específico, como com crianças ou idosos, por exemplo. No entanto, uma coisa já é certa: se algum deles tiver qualquer sintoma correspondente ao novo coronavírus, será impedido de embarcar. Aqueles que não têm sintomas, não tem nada, aqueles que tiverem sintomas na China não embarcam, né? No exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais, e caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Novos dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde sobre o coronavírus mostram que diminuiu o número de casos suspeitos no país. Agora, 13 pessoas estão sob suspeita em 4 estados. Outros 16 casos já foram descartados. Nós fizemos a publicação hoje, vocês acompanharam, da portaria 188, que declara emergência de saúde pública. Não tem nenhum caso confirmado no Brasil. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde se reunirá com secretários de saúde dos 27 estados do país para alinhar estratégias de enfrentamento e combate ao novo coronavírus. Ela foi antecipada em uma semana, ela seria dia 13, foi antecipada para o dia 6, e nós vamos chamar para essa reunião, além dos secretários estaduais da saúde, não a diretoria, mas todos os secretários, 27 secretários estaduais de saúde, a representação das secretarias municipais, obviamente que não virão 5.000 secretários municipais, mas vem uma representação das secretarias municipais de saúde, e estamos convidando para participar da reunião todos os secretários municipais de saúde das capitais. Então, o secretário de saúde de Porto Alegre, de Florianópolis, de Curitiba, todos eles estão convidados a participar dessa reunião. E de olho em uma possível chegada do coronavírus ao Brasil, profissionais da área da saúde de São Paulo estão em intensos treinamentos. O objetivo é saber como lidar com possíveis infecções e como tratar os pacientes em quarentena. O treinamento aconteceu no auditório de uma universidade de São Paulo. Cerca de 1.000 profissionais da rede de saúde participaram do trabalho, que faz parte de um plano preventivo do controle do coronavírus na cidade. A orientação é de que assim que os primeiros sintomas do coronavírus aparecerem, que são febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar, a pessoa deve procurar um hospital. Mas quem vai dizer se o paciente é considerado suspeito é o médico. Por isso é importante termos profissionais capacitados. Este treinamento ele é preventivo, pois o vírus, o novo coronavírus, ainda não entrou no nosso país. Mas toda a nossa rede municipal tem que estar preparada, não é? Para notificação, orientação e acompanhamento de possíveis casos suspeitos. Durante o treinamento, a Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista apresentou o plano de contingência do coronavírus, que são as ações de enfrentamento da doença. Nosso plano de contingência consiste em 3 eixos, basicamente. O eixo de vigilância em saúde, em onde nós vamos ter a notificação e planejamento de acompanhamento de casos. Nós temos o eixo de informação, que é disponibilizar informações para todos, para o público e para profissionais de saúde, e os treinamentos. É muito importante esta execução de treinamento para que os equipamentos de saúde programem ações
que eles terão. Por exemplo, se eu receber um caso suspeito, qual o fluxo para esse paciente para que ele não contamine outros pacientes daquele equipamento de saúde? E assim por diante. Um dos temas das palestras do treinamento foi xenofobia, que tem sido recorrente no mundo quando se trata também da disseminação do vírus. A preocupação é evitar o preconceito com os chineses que vivem por aqui. Injustificáveis, né? Não tem nada a ver. O vírus não entrou, pode ser um chinês, mas pode ser um brasileiro, um europeu, um americano que entra e que teve contato. Os Estados Unidos já tem um caso interno de transmissão interna, então não há motivo para isso. Então nós estamos realizando um encontro com a Secretaria Municipal de Educação, nós estamos confirmando a data para orientar inclusive gestores e professores sobre esse assunto. A seguir o esporte, o Criciúma foi eliminado da Copa do Brasil após levar goleada fora de casa em sua primeira partida na competição. Agora a gente fala de esporte. Em sua estreia na Copa do Brasil, com uma péssima atuação em campo em São Paulo contra o Santo André, o Criciúma foi goleado pelo placar de 4-1. O Tigre tinha vantagem do empate para avançar na competição, mas não chegou nem perto disso. Logo aos 3 minutos da primeira etapa, o Criciúma viu o Ramalhão abrir o placar e ampliar ainda na primeira etapa. Ricardo Luz recebeu na ponta direita do ataque e cruzou na área. Douglas Baggio apareceu na frente de Paulo Genesini e empurrou a bola para a rede. Saiu na frente a equipe paulista, 1-0. Aos 12 minutos, o time paulista balançou a rede mais uma vez. Luizão apareceu na área depois de cobrança de escanteio e rolou para o lateral Marlon, ex-Criciúma, que finalizou na mão do companheiro. A bola retornou para o lateral, que mandou para o gol, mas o árbitro viu a irregularidade no lance e marcou a falta. O Criciúma tentou responder e fez o gol, mas também irregular. Carlos César levantou a bola na área depois de cobrança de falta pelo lado esquerdo. O zagueiro Rodrigo Milanês cabeceou para a rede, só que a arbitragem já havia sinalizado o impedimento. O jogo era movimentado. Aos 16 minutos, o Santo André chegou de novo com perigo. De fora da área, de pé esquerdo, Marlon soltou o pé. A bola passou muito próxima do travessão e foi para fora. Era 25 minutos do primeiro tempo e à frente do placar o Santo André dava mais espaço para o Criciúma, mas se aproveitava das falhas do tricolor, principalmente pelo lado esquerdo da defesa. E foi assim que o time paulista ampliou o placar. Guilherme Garré avançou pelo lado direito do ataque e cruzou na área. De carrinho, Ronaldo se atirou na bola e desviou para o gol. Santo André 2, Criciúma 0. No segundo tempo, ficou ainda mais complicado para o Criciúma. Aos 3 minutos da segunda etapa, o Santo André ampliou a vantagem. Branquinho recebeu na meia-lua da grande área, pedalou na frente de Foguinho e bateu de pé esquerdo, no ângulo, o terceiro do time paulista. E aos 13 minutos do segundo tempo, o Santo André fez o quarto gol. Marlon cobrou lateral na direção de Branquinho. A zaga do Criciúma não cortou e o atacante do Santo André ficou com a bola. Com tranquilidade, tocou por cima de Paulo Genesini para ampliar o marcador, 4-0. No fim da partida, já aos 42, Andrew conseguiu fazer o gol de honra do Criciúma. Em uma saída errada do time do Santo André, o atacante do Tigre ficou com a bola e pegou bem na entrada da área. Fim de jogo, 4-1.
E daqui a pouco tem Primavera Saúde. Hoje nosso papo é sobre automedicação. Quase metade dos brasileiros se automedicam pelo menos uma vez por mês e 25% se automedica todo dia ou pelo menos uma vez por semana. Esses dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia. De acordo com o estudo, a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros. O levantamento preocupa, já que se automedicar pode ser prejudicial à saúde. A automedicação é o tema do Primavera Saúde dessa quinta-feira. Nossa conversa é com a farmacêutica Marília Schutz. A automedicação ela acontece quando uma pessoa ela decide usar um medicamento por conta própria ou porque um vizinho recomendou, um conhecido, e ela vai fazer o uso sem acompanhamento de um profissional de saúde. E aí existe a automedicação responsável, que é quando a pessoa vai fazer o uso de um medicamento, vai ter o seu autocuidado na sua casa, ela vai usar aquele medicamento, mas tem a supervisão de um profissional. No caso, pode ser o farmacêutico, esse profissional, que vai estar orientando sobre o uso de um medicamento. E aí, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a automedicação, no caso responsável, em caso de transtornos autolimitados. O que seriam esses transtornos autolimitados? São condições de saúde que elas têm início, meio e fim. Por exemplo, gripe, resfriado, dependendo do tipo de tosse, dores de cabeça, náusea, vômito. Então, são condições de saúde que nós chamamos de transtornos autolimitados, que podem ser tratados com medicamentos isentos de prescrição médica. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe em Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, eu sou a Marília, sou farmacêutica, sou professora da Unesc e hoje nós vamos falar um pouco sobre automedicação. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê novamente amanhã, se Deus quiser. Até lá!